Boa noite, amigos aqui da TV Com. Estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, o projeto de comunicação para debater temas de interesse do comércio, enfim, principalmente da comunidade. É um prazer ter você novamente conosco na audiência do programa CDL TV, que vai até às 15 para as 7 da noite, ao vivo aqui na TV Com. Hoje, dois convidados. Bom, apresentar o primeiro deles, Ronaldo Santiago, chefe do Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias, o DEFEMP Santos, e também o cientista político e chefe do Departamento de Orçamento da Prefeitura de Santos, Fernando Chagas. Vamos falar muito de economia, fiscalização, um tema que está intimamente ligado ao comércio. E ao meu lado também o presidente da CDL Santos Praia e comentarista do programa, Nicolau Obeide. Ronaldo, boa noite, bem-vindo ao programa mais uma vez. Boa noite, Zé, boa noite, Nicolau Obeide, boa noite, Chagas, meu parceiro aqui de Secretaria de Finanças, Prefeitura. É uma satisfação enorme, né, voltar aqui nesse programa, né, e mais uma vez me colocar à disposição aí da população, né, para os esclarecimentos necessários. Bom, e aqui o Fernando Chagas, também cientista político, que participa comigo também lá no Jornal Litoral, da Rádio 102, na Rádio City. É um prazer ter você com a gente aqui, Chagas. Já há tempos que a gente queria trazer você aqui no nosso programa. Agradeço o convite, olá amigos, um abraço especial aos telespectadores. Opa, e aí Nicolau, boa noite. O programa hoje mais uma vez, com vários temas aí muito interessantes, né? Mais uma vez o Ronaldo Santiago, aí agora mais experiente, né, Ronaldo? Já para contar um pouco para a gente da vivência e da simpatia, né, que carrega esse encargo, essa secretaria. Verdade. E o Fernando Chagas aí, obrigado aí por ter vindo também. Prazer é nosso. Né, trazer um pouquinho da sua experiência aqui para a gente também, para podermos discutir aí com os nossos telespectadores. Bom, você de casa pode participar e interagir conosco, mandando perguntas por telefone, é o 3289-9495, 3289-9495. Você também pode participar pelo WhatsApp, o 7805-3326, 7805-3326. E você que está participando conosco pode concorrer a um lanche no São Francisco Café, 2 sanduíches naturais, 2 mates batidos, São Francisco Café, ali no Gonzaga, na Galeria Quinta Avenida. Nicolau, vou começar com você. Tivemos aí o Dia dos Namorados, mais uma data que é importante para os lojistas. O ano passado, muito prejudicada pela estreia do Brasil na Copa do Mundo, e houve uma reação esse ano. Foi sim, ano passado. Em relação ao ano passado, esse ano foi melhor, apesar da crise aí que nós estamos atravessando. Foi bem melhor do que o ano passado, em função da Copa do Mundo, né? Aquele primeiro jogo, dia 12 de junho do ano passado, prejudicou bastante o comércio. A data ajudou, foi uma sexta-feira, e tivemos aí um movimento bom, grande aí pela região, pela orla, e acredito, não temos ainda os números exatos, mas acredito que houve um crescimento em relação aos outros anos e ao ano passado principalmente. Agora, Ronaldo, você esteve aqui conosco, recém-assumindo, né, o departamento, a DEFEMP. A gente agradeceu muito porque você ainda estava tomando conhecimento da situação, das demandas, né? Quanto tempo você já está trabalhando? 6 meses. 6 meses? Qual o balanço que você faz desse primeiro semestre? Olha, o balanço muito produtivo, satisfatório na minha avaliação. A gente cresceu muito em relação às entradas de pedidos de alvará de licença no departamento, né, com a sala do empreendedor, que é uma coisa recente. Nós temos em média 400 processos por mês de pedidos de alvará, né? 75% desses processos são de baixo risco, 25% de alto risco. Está rápido hoje, Ronaldo? Então, eu ia chegar lá. O alto risco, no passado você tinha de 1 a 2 anos. Hoje, em 150 dias, você tem o processo resolvido. E o de baixo risco, que também era de 1 a 2 anos, hoje em 5 dias está resolvido. Porque a sala do empreendedor resolve o baixo risco ali nesse período. Então, foi um avanço, eu acho, pelo nosso departamento, né? A fiscalização tem dado mais ênfase nas ruas, né? Quer seja nas feiras livres, quer seja na Feirarte, no mercado de peixe, no mercado municipal, nas bancas de jornal. Enfim, tudo é minha responsabilidade. E no comércio de uma forma geral. Agora, Chagas, no ano que todos alardeiam uma crise econômica, não é, que
gerou contingenciamentos tanto na área federal, estadual. O município não é diferente, né? Chega a ser até um dado importante esse aumento, essa procura, né, nos licenciamentos. Né? É interessante verificar isso. Santos, não que seja uma ilha dentro de um país que está em estagnação e entrando na recessão, mas se você pegar a arrecadação do primeiro quadrimestre, ela não caiu, ela mantém a mesma arrecadação do ano anterior, o que é assim, é uma perda real, a perda nominal não é. Aliás, teve até um pequeno acréscimo na receita tributária do município. Muito por isso, pela Sala do Empreendedor, que tá abrindo novas atividades. Isso traz arrecadação, tanto de taxa de licença, principalmente do ISS. Isso aí, Chagas, não vem... Eu tinha um discurso, né, que eu sempre falei anteriormente, desde o começo do ano, quando estavam falando tanto dessa crise, que a crise é mais política do que, na realidade, uma crise real, né? Uma crise econômica. Eu acho que é mais política e o governo em si, né? O governo federal, principalmente. A confiança, Obeide. Isso, falta a confiança do empresário de investir. Realmente afeta todos os setores, porque as pessoas começam a ficar inseguras. Mas você não concorda comigo com isso? Que realmente é mais político. Porque quem arregaça as mangas e realmente parte para trabalhar, o país é muito grande, as oportunidades são muitas. E eu acho que isso tem que passar para o telespectador, quem está nos assistindo aqui, que vai abrir uma empresa, que nem você falou, Ronaldo, 400 pedidos de alvará por mês. Então você vê, é um número enorme. São 4.800 novas empresas, seja elas EMEI ou não, por ano, dentro de uma cidade como Santos, que não é uma cidade tão grande, né? E é engraçado, Obeide, que você falou, tem razão. Ela tem um grande conteúdo político. Mesmo a gente na administração vendo os números todo dia, a gente fica com aquela impressão... Né? Está se falando do Porto, nunca se exportou tanto, vai cair. Aí você fecha o quadrimestre, e vê que teve um aumento de receita tributária. Quer dizer, Santos, diferentemente de outros municípios, vem mantendo até crescendo. A perda, na realidade, ela é uma perda real. Porque nós temos o aumento vamos dizer, a energia elétrica aumentou 43%. Absurdamente, 45% sem contar o escalonamento. Sem contar, uma sobre a outra. É isso, o padrão. Na conta que eu fiz dá mais de 100%. Isso acaba afetando, né? Porque quem é que não dobrou sua conta de luz da sua casa, do seu estabelecimento? Aí imagina isso no município, aí pegando uma questão de orçamento, 43% em todas as unidades de saúde, em todas as unidades escolares. Isso tem um peso. Quer dizer, a arrecadação, ela se mantém nominalmente, mas tem uma perda real porque a nossa despesa aumenta. Aí nós temos que ter uma contenção de gastos e sempre contando com o apoio da Sala do Empreendedor, quanto mais atividades, maior arrecadação. Mas você tem razão, há muito de conteúdo político. Essa insegurança que o Congresso, esse conflito entre o Congresso Nacional, Dilma Rousseff e PT... Conflito você está sendo educado, né, Chagas? Essa bagunça, né, Chagas? Porque lá é uma bagunça, aquilo lá é uma zona, né? Porque aquilo aí assusta o empresário, né, Obeide? Você sabe como que eu vou investir se eu não tenho segurança? A questão das concessões. Como que eu vou investir se eu não tenho garantia que as regras serão estáveis e eu vou ter segurança jurídica para investir e ter o retorno disso? A concessão é uma prova disso. Então você tem razão, há um grande conteúdo político, uma insegurança do empresário investir. Se deixar, e o Vizini sabe disso, se deixar o empresário brasileiro, ele investe. Não, se o governo, quanto menos o governo colocar a mão, eu tenho essa teoria, quanto menos o governo colocar a mão, menos ele atrapalha. E menos problemas ele vai criar para o empresário, para a indústria, para qualquer tipo de setor, porque o próprio mercado, ele se adequa, ele se adapta. Porque a gente fica triste, né, com as férias coletivas, né, na imprensa, nas escolas, indústrias automobilísticas, né? A gente fica triste com isso. Mas isso aí também eu acho que tem a ver com o incentivo contrário que gerou o governo, dando o incentivo no IPI, reduzindo e agora tirou, né, que estava quase fixo, né? Exato. E aí deu um boom. E foi a promessa. Uma diferença de preços. Houve um acordo para que não houvesse demissões. Foi a contrapartida na criação do acordo de redução do Mas eu acho que isso leva ao quê? Leva o pessoal a aguardar um pouco. Não, daqui a pouco vai ter de novo desconto no IPI e o preço dos automóveis reduz.
aí não está reduzindo, aí Mas a indústria não sei, sente. e aí vem as férias coletivas, amanhã são as demissões, né? Sim. E aí vem a recessão brava, né? E lá a gente teve no ABC o fechamento da fábrica da BASF, né, também impactada pelo momento econômico, né? E até para essa crise está tão aguda, né? Realmente, pelo menos em termos dessa psicologia que movimenta o mercado, né? E realmente uma redução, porque as pessoas perderam o poder aquisitivo devido aos aumentos, O endividamento está alto. Exatamente. E fecharam também a fábrica da Bala Juquinha, né? É Não, mesmo, eu a fiquei Bala muito Juquinha. triste, né? Isso. Da verdade. minha infância, né? Então teremos verdadeiramente Mas eu tempos acho que amargos, né? muitas indústrias estão fechando as portas, essa é a minha opinião. Também por falta de preparo da indústria brasileira e as importações aí que competir com China. Hoje a indústria, a primeira a sofrer a crise, eu me lembro bem, uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, que foi a confecção, indústria de roupa. Indústria de calçados. Calçados também, sentiu a crise franca praticamente, que é calçado masculino, Isso, quebraram todos. quebrou. E aí começam as outras sentindo competição e falta de qualificação na mão de obra que nós não temos aqui no Brasil, causa cada da vez nossa menos educação. qualificação, e eles estão engolindo a gente. O protecionismo de mercado hoje não pode ser feito, praticamente, senão o país está arruinado. Então eu não sei qual vai ser a saída desse governo para isso. Bom, agora você falou dos produtos chineses, né? E produtos que vêm de fora do Brasil, até com tintas cancerígenas, enfim, né? É um pequeno gancho para que a gente fale da importância da fiscalização, que na verdade a fiscalização ela está agindo em defesa da sociedade, né, Ronaldo? Aí você já, para balizar o pessoal de casa mais vezes para participar, você faz um resumo das atividades aí do DEFEMP. Então, a fiscalização, recentemente o prefeito assinou um decreto, né? Criando então a força-tarefa, né? O que é essa força-tarefa? São vários órgãos participando junto com a prefeitura, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a CET, o DETRAN, enfim, todos esses órgãos participam das forças-tarefas. E a gente então escolhe pontos críticos da cidade para a gente atuar, né? Essas fiscalizações são importantes, mas não são agradáveis, né? Sim. A fiscalização nunca foi e nunca vai ser. Não é simpático. Não é simpático, né? A fiscalização. Só que existem certos casos que a gente percebe que parece que a cidade não tem legislação. E tem, né? A gente tem que respeitar a legislação. E por isso existe a fiscalização. Mas é que existe a regra da exceção, né? Eu posso, mas você não pode, né? Nós temos esse costume no nosso país, né? Eu acho que isso é uma herança, mas não sei da onde que nós Mas trouxemos. não dá pra gente lidar desta forma, né? A gente precisa Você sabe realmente... com quem você está falando? Também tem isso, não tem? Mas a gente tem que aplicar, né? Aplicar, não o rigor da lei sempre. Tem que ter o bom senso também. Eu acho que a prefeitura ela tem que ter o bom senso. O abuso que é ruim. O abuso que é ruim. Mas a legislação está colocada, a gente tem que cumprir a legislação. Então a fiscalização tem ido de fato às ruas, não só do nosso departamento, da Secretaria de Finanças, mas a Vigilância Sanitária, né? A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente, cada um no seu papel fazendo essa fiscalização. E é importante para que a gente possa colocar ordem na casa. Bom, agora, Nicolau, do ponto de vista do comércio, o comércio sempre tem um perfil muito reivindicatório. Ele necessita da fiscalização para que você regule o mais importante, que é evitar a concorrência desleal. Fica difícil você gerando emprego. Você não pode penalizar aquele que recolhe direitinho os seus impostos e gera emprego, né, Nicolau? Nós temos aí recorrente no Brasil, que até virou sátira hoje em dia, né? Que eu já vi até alguns programas aí cômicos, o cara entrando dentro do ônibus e falando, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui vendendo, não tem esse chavão, né? Que a gente tem. Por quê? Por que existe isso? Porque a população tem como pena, como reivindicação, né? Pô, coitado, ele está vendendo. Que nem teve um caso que eu vi no Gonzaga, um cara com carrinho de mão vendendo jabuticaba. Não sei se vocês tiveram um problema sério, chamaram até a polícia. A população se virou contra os policiais e se virou contra os fiscais. Mas elas não sabem que se alguém come algum produto daquele passa mal, aí vão falar, não estavam fiscalizando.
Então, a fiscalização ela nunca é simpática nesse sentido, mas existe o apelo da população do lado contrário, do coitadinho. Então, a nossa função também da CDL não é muito simpática, porque nós temos que defender o lojista. A missão da CDL é em defesa do lojista, mas daquele que está pagando seus impostos, está regulamentado, está dentro da lei, então, que paga um aluguel, né, que ele sofre todos os... Dentro do mercado formal, né? Dentro do mercado formal. Então, não é justo que o outro venha com uma banquinha vendendo produtos de baixa qualidade, sem garantia. Sem saber a procedência. Sem saber procedência. E monte porque ele ganhou uma licença há um tempo atrás, né? Naquela época em que todo mundo era coitadinho, e essa licença não pode ser subtraída hoje, né, pela prefeitura, tem que manter. Então, a CDL tem permissão de cobrar esse tipo de fiscalização. A menos que ele não renove, anualmente você tem a renovação. É muito difícil. Mas muito difícil. E existe também a licença, ela tem um valor no mercado, né, Ronaldo? Não vamos ser hipócritas. Sim. Que você sabe que existe um valor de mercado, existe um repasse daquela licença por um valor. E aí ele não tem mais interesse, mas ele vende, que nem chapa de táxi, não pode ser vendida, mas o cara vende. Tem o seu valor de mercado. Tem o seu valor de mercado porque não se abrem mais licenças, não se dá mais chapa de táxi. Então, acaba montando o camelódromo ou o camelodê. Eu não tenho nada contra o camelô, muito pelo contrário, eu conheço. Nós temos aí o que é síndico, o senhor Freitas, que foi até homenageado recentemente pela CDL, que ele tem 3 ou 4 lojas no Supercentro do Boqueirão, e ele iniciou como camelô em feira e se tornou lojista, como tem vários outros que acabam saindo do mercado informal para o mercado formal. Eu acho que é um trabalho, mas tem que ser dentro daquela regulamentação que eu acho que tem que a lei prever. E a pior coisa, rapidamente, a pior coisa é a deslealdade, é o mercado desleal. Um paga todos os seus tributos. Exatamente. O outro não paga nada de tributo. O produto deste aqui é bom, este aqui a gente E às vezes não aquele que origem. tem um produto bom está num ponto comercial não tão privilegiado Isso. quanto o outro que está irregular, que vai querer o melhor ponto da Essa cidade. concorrência desleal que atrapalha principalmente o consumidor. No fim das contas, quem paga a conta é o consumidor, que tem um produto de péssima qualidade.